Hoje vamos dar continuidade no segundo volume do 11º livro das séries da história da redenção. O templo de Zorobabel e a geração consagrada dos que retornaram. O título para a mensagem de hoje é o Templo de Salomão. O Templo de Salomão. A nossa leitura bíblica se encontra em 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 1 até 17. Acerca de como Davi tem no seu coração um desejo de construir uma casa para Deus. Ele não construiu, mas apenas teve esta intenção e Deus se alegrou muito por isso. Esta intenção, de maneira que lhe deu todas essas bênçãos nesta passagem. Sinceramente, eu oro para que cada um de nós possamos receber estas bênçãos para as nossas famílias, as nossas igrejas, os nossos amigos, os nossos filhos, os nossos familiares. Este é considerado o primeiro templo. Antes dele havia o tabernáculo que movia-se de lá a colar, ou seja, um templo móvel. E o tabernáculo percorreu a jornada junto com Israel no deserto até que entraram em Canaã, e durante todo aquele período chegou o tempo do rei Saul, depois o tempo do rei Davi, quando construiu seus palácios. Ele disse: eu estou a viver nos palácios, mas o Senhor nas tendas. Eu quero edificar uma casa para o meu Deus. E este não era o pensamento de apenas construir uma casa boa fisicamente. Não é porque Deus não tem casa que estava muito alegre em ver Davi tendo a intenção de construir uma casa. Mas é o coração de redenção. Já falamos acerca do Jardim do Éden e tratamos o assunto no tabernáculo. A casa de Deus, em que Deus possa habitar nesta terra, é a restauração do relacionamento dos homens com Deus, que Davi queria realizar. E eu creio que é este coração que Deus amou e abençoou. Que também possamos ter este tipo de coração. Preparado pelo rei Davi. Mas Deus disse: David, você derramou muito sangue com as suas mãos. Você é guerreiro. Você lutou muito em guerras. E o teu filho é que pode me construir um templo. Se eu estivesse no lugar de Davi, teria sido desapontado e então que se esqueça disso. Eu queria lhe construir uma boa casa, mas ele não quer a mim construir para ele. Então se esqueça isso. Mas Davi não disse se esqueça isso. Preparou cada material necessário. Preparou dinheiro e até o sistema que o templo de Salomão precisaria. Deixou detalhadamente preparado para que o templo fosse edificado sem quaisquer dificuldades, de acordo com a vontade de Deus. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 1 a 3, já lemos acerca disso. 1 de Crônicas, capítulo 2, versículo 8 a 10 e capítulo 28, versículo 3. Ainda que ele não tenha sido permitido construir o templo, ele deu-se a responsabilidade de deixar tudo detalhadamente preparado. E no fim de sua vida, o seu filho Salomão tornou-se o rei. Salomão edificou o templo do Senhor, tão formoso, tão maravilhoso,
de maneira que Davi havia preparado e orado. A construção do templo aconteceu a partir do quarto ano do reinado de Salomão. Primeira de Reis, capítulo 6, versículo 1. Primeira de Reis, capítulo 6, versículo 1. É de ler para vocês. 480 anos depois que os israelitas saíram do Egito, no quarto ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de Ziv, o segundo mês, ele começou a construir o templo do Senhor. Então, ele construiu o templo do Senhor a partir do seu quarto ano de reinado, no mês de Ziv, que é o segundo mês. Quanto tempo levou? Vamos ler 1 de Reis, capítulo 6, versículo 37 e 38. O alçar-se do templo do Senhor foi lançado no mês de Ziv do quarto ano. No mês de Bul, o oitavo ano, de 11º ano, o templo foi terminado em todos os seus detalhes, de acordo com as suas especificações. Ele levou 7 anos para construí-lo. Se calcular a partir do quarto ano, segundo mês, até o 11º ano, no oitavo mês, então, de menos 4 são 7 anos. Do segundo mês ao oitavo mês são quantos meses? 6 meses. Juntando são 7 anos e 6 meses. E já aprendemos na história das séries da redenção que não é 7 anos e 6 meses. Então, se fosse os 7 anos e 6 meses, na contagem, relato bíblico, teria dito 8 anos. Mas isto não faz nenhum sentido. Mas nós aprendemos que Judá, o reinado do sul, contava os anos do reinado de acordo com o calendário civil, que começa no sétimo mês. Vou notar aqui o quarto ano até o 11º ano. Mas o ano deles, o ano de reinado de Judá, começa no sétimo mês, que é o mês de Tishrei. Por exemplo, para aqueles que entendem o ano escolar dos Estados Unidos, a escola lá começa em setembro. O ano escolar dos Estados Unidos começa em setembro. Então, quando dizem o ano escolar, refere-se ao ano que ou a contagem que começa de setembro a setembro. E na cultura judaica, quando falar do calendário civil, é como se falasse do ano escolar. Trata-se de um calendário que começa no sétimo mês. Então, se calcular os anos do reinado do rei Salomão aqui, o seu quarto ano começa no mês de Tishrei, que é o sétimo mês. O meado seria o Nisan, que é o primeiro mês. Então, seria o oitavo, nono, 11º, 12º. E 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se não conseguiu entender até aqui, desse o tempo de assistir o vídeo no YouTube mais tarde. Eu preciso dar a continuidade. Ele diz que ele iniciou a construção no mês de Ziv, que é o segundo mês. E este é o sétimo mês, oitavo, nono, 11º, 12º, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto.
sétimo. É assim que opera o calendário civil. Então, o segundo mês será aqui, que é o mês de Ziv. Começou aqui e termina no 11º ano, no 8º mês, no mês de Bul, que é o 8º mês. Este calendário começa com o 8º mês. O 8º mês é o segundo ao lado. Título se encontra aqui é quando começa o 11º ano. Então, será o segundo, o mês seguinte, o segundo mês. Então, temos um mês aqui e 5 meses aqui. E vamos fazer os cálculos. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sétimo são 6 meses. Ao todo, são 6 anos e 6 meses. É assim que se calcula Judá, o reinado do sul, os anos do reinado. Não irei entrar em muitos detalhes hoje, mas o fato de que levou 7 anos para se terminar é de muita significação na história da redenção. E vamos ter um tempo de pensar acerca disso mais tarde, mas agora sabemos quem construiu, quem preparou e por que ele preparou e o quanto tempo levou a sua construção. E agora vamos nos voltar no conteúdo do livro e pensar nas 4 partes principais. E lembram-se acerca das 4 partes que tocamos no tabernáculo, o lugar escolhido, a presença de Deus, os sacerdotes e as ofertas. São 4 aspectos principais. Vamos olhar o lugar escolhido para a construção do Templo de Salomão. O Templo de Salomão foi edificado no lugar em que Deus escolheu, especificamente escolhido e mostrado a Davi e a Salomão. Eles falaram especificamente aonde deveriam construir o templo de Deus. Segunda de Crônicas, capítulo 7, versículo 16. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. Isso, no capítulo 3, versículo 1 diz: Então Salomão começou a construir o templo do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor havia aparecido a seu pai Davi, na eira de Araúna, o Jebuseu, local providenciado por Davi. Isto dá referência a 2 pessoas que são relacionados com este lugar. Quando pensas no Monte Moriá, qual é o nome que te vem em mente? Foi aqui onde Abraão provou a sua obediência a Deus em oferecer o seu filho Isaac. Foi aqui que foi reconhecido a fé de Abraão. Foi o lugar da fé abraâmica e depois fala da era do Orná, o Jebuseu. E daí o nome do rei Davi também é mencionado. O que é que aconteceu ali? Uma vez o rei Davi desobedeceu em contar o seu exército, além de confiar em Deus. Porque de costume ele dizia: Deus
ir a esta guerra. E Deus dizia: vai, eu te darei a vitória. Entregarei os seus inimigos nas suas mãos. Vai. Mas desta vez ele estava contando. É como calcular aquilo que temos como o orçamento para os projetos e planos da igreja. Ele estava contando os homens poderiam entrar no exército ou operar no exército e começar a pensar em si mesmo. Será que posso sair com este exército e ganhar a batalha? Ao invés de depender de Deus, ele estava a depender de pessoas nos seus próprios recursos. Consequência, Deus lhe puniu e daí lhe instruiu a edificar um altar como forma de arrependimento. E deveria fazer isso num lugar que Deus havia escolhido. Quando ele fazia isso, não tinha nenhuma ideia de que foi o lugar em que o pai Abraão ofereceu os seus holocaustos. Deus queria que ele voltasse ao lugar da fé. O verdadeiro arrependimento é Deus nos trazer de volta ao lugar da fé. E o fundamento da construção do templo foi a fé de Abraão e o arrependimento de Davi. Que esta igreja seja edificada sobre a fé de Abraão e o arrependimento davídico. Através do apóstolo Paulo, na carta aos primeiros Coríntios, diz Deus que nós somos o seu templo. Os nossos corpos são o templo de Deus. Que a nossa fé seja baseada na fé de Abraão e no arrependimento de Davi. De adoração precisa ter este fundamento. Sempre que estivermos a servir a Deus, precisamos deste fundamento. Sem isso, deixa de ser a casa de Deus, torna-se apenas um edifício humano. Será que isto não é maravilhoso? Deus instrui Abraão para ir no Monte Moriá e oferecer em sacrifício o seu filho Isaac. Abraão não sabia o que estava fazendo, mas ele obedeceu. Isaac tornou-se a prefiguração ou o tipo de sacrifício de Jesus. E o lugar tornou-se o lugar do futuro templo. Será que Abraão sabia? Não. Quando Deus nos diz alguma coisa, devemos obedecer, mesmo que não saibamos. Por quê? Porque Deus tem um grande plano. E mais tarde Deus instrui a Davi para dar sacrifícios aqui como sinal de arrependimento. Davi não sabia que tipo de lugar era aquele, mas Deus lembrou-se daquele lugar. Quando você faz alguma coisa para Deus, quando você faz a obra de Deus, quando você mostra a sua fé, Deus lembra-se sempre. Deus nunca se esquece desse tipo de evento, mesmo que nós possamos nos esquecer. Deus lembrou-se daquele lugar e diz no tempo de Davi e Salomão: construam o meu templo ali. Eles não tinham GPS. Foi Deus que se lembrou do lugar. Quer dizer, Deus lembra-se dos tempos, lembra-se dos dias. Deus lembra-se de eventos, Deus lembra-se do seu povo. Juntando todas essas coisas, torna-se o templo. Quando pensamos neste templo, minha oração é que esteja no espírito de oração para que essas bênçãos do templo possam ser entregues assim como templos individuais. A sua família como um templo familiar para esta igreja. Deus lembra-se
de cada pequena coisa que cada um já fez para esta igreja. Deus lembra-se de quem fez isso e quando é que ele fez isto. Quão grande é isto. Nós não precisamos nos lembrar, mas ele se lembra e ele abençoa isso. Segundo, vamos pensar na presença de Deus. Havia a presença de Deus no templo de Salomão. 1 de Reis, capítulo 8, versículo 13. Salomão havia terminado a construção do templo. E aqui ele está orando. Senhor, eu tenho te construído uma casa bonita, um lugar para a sua habitação eternamente. Depois a presença de Deus vem através da sua glória, enchendo o templo, enchendo o lugar. E a presença de Deus é manifesta de duas formas diferentes. Primeiro, a glória de Deus enche o templo de Salomão. Quando Salomão teve os sacerdotes trazendo a Arca da Aliança no Santo dos Santos, a sua glória encheu o templo inteiro. Versículo 11. De maneira que os sacerdotes não poderiam ficar em pé para ministrar, porque a nuvem, a glória do Senhor havia enchido a casa do Senhor. Que bom seria se as vossas casas fossem enchidas com a glória do Senhor. Glorioso seria se a nossa igreja fosse enchida com a presença de Deus. Segundo, a glória de Deus foi manifestada pelo nome de Deus, os olhos de Deus, os ouvidos de Deus, o coração de Deus permanecendo no templo. Como pode escrever 1 de Reis, capítulo 8, versículo 29, capítulo 9, versículo 3, 2 de Crônicas, capítulo 6, versículo 6 e versículo 20, capítulo 7, versículo 16 e capítulo 33, versículo 4. E o nome do Senhor estava ali. Os ouvidos do Senhor e os seus olhos estavam naquele lugar. 2 de Crônica, capítulo 7, versículo 15 e 16. Deixa melhor 1 de Reis, capítulo 9, versículo 3. 1 de Reis, capítulo 9, versículo 3, é de ler. O Senhor lhe disse: ouvi a oração e a súplica que você fez diante de mim. Consagrei este templo que você construiu, para que nele habite o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração nele sempre estarão. Aonde é que você coloca os seus olhos em todo o tempo? Vamos pensar acerca disso. Onde está o teu coração? Esta passagem diz: de hoje em diante, os meus olhos estarão abertos, meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Onde estão os seus olhos? O que é que os teus ouvidos gostam de ouvir? O que é que os teus olhos gostam de ver? Em que você gasta o melhor dia olhando ou assistindo? O que você ouve? Se encontra os ouvidos e se encontra os olhos, significa a sua atenção, especialmente onde está o nosso amor, o nosso coração. É alguma coisa que nós amamos, uma coisa que nós gostamos. E Deus diz: os meus ouvidos, os meus olhos, o meu coração estão sempre no templo. Aqueles que estão no templo, os ouvidos de Deus, o coração de Deus, os olhos de Deus estão atentos em você. Então, nos ouvidos, no coração e nos olhos, nós damos atenção a Deus. Vamos pensar em nós mesmos. Quanto tempo nós gastamos, investimos lendo, estudando a palavra de Deus? Quanto tempo nós gastamos, investimos ouvindo a pregação da palavra de Deus?
daquilo que é o nosso coração é entregue a nosso Deus. E ele diz, porque os meus olhos estão sempre atentos a você, estarei lhes protegendo. O meu coração estará perpetuamente ali convosco. Não é esta uma grande bênção, algo tão grande do que aquilo que nós podemos pedir? Esta é a bênção do templo. Terceiro, os sacerdotes no templo de Salomão. De Crônicas, capítulo 24, versículo 4. Havia um número maior de chefes de família entre os descendentes de Eleazar do que entre os de Itamar. E por isso eles foram assim divididos: 16 chefes de famílias dentre os descendentes de Eleazar e 8 dentre os descendentes de Itamar. Vocês entenderam isso? Ok, deixa eu explicar. De acordo com as instruções de Deus para Davi, fez um sistema das pessoas que deveriam estar a servir no templo. Antes da construção do templo, ele fez o sistema de acordo com as instruções de Deus e dividiu os sacerdotes em 24 divisões. Os sacerdotes vêm dos descendentes de Eleazar e Itamar. Ele dividiu também os levitas em 24 divisões. Dividiu os músicos em 24 divisões, os guardas em 24 divisões. Aqui estamos falando apenas de sacerdotes. Havia muitos sacerdotes de acordo com a genealogia da casa do sacerdote Arão, especialmente na linhagem de Eleazar e de Itamar, e estas pessoas tornaram-se sacerdotes. E havia muitos deles da casa de Eleazar do que da casa de Itamar. Houve 16 que vieram da linhagem de Eleazar e 8 que vieram da casa de Itamar. Soma 24 divisões. E estavam trabalhando o tempo inteiro, 24 horas por dia. Houve a continuidade dessas 24 divisões. É por isso, contando essas 24 divisões, é possível chegar a ter com precisão o ano do nascimento de Jesus. E João Batista, o pai dele, era sacerdote que estava a trabalhar no templo. Assim podemos identificar de que casa ele era, quando é que eles serviam no templo, por aí dizer. Eles foram atribuídas atividades no santuário. Também tinham ofícios e tarefas de Deus, servindo a Deus e adorando a Deus. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, nos diz: eu e você somos escolhido povo de Deus, não são apenas os pastores escolhidos. Se você é cristão, é chamado para ser o sacerdote real. Somos dados o ofício do santuário, somos dados o ofício de Deus. Eu e você somos dados a tarefa de tomar conta desta casa, fisicamente e espiritualmente. Somos dados a tarefa de dar continuidade da adoração ao Senhor. 1 de Reis, capítulo 8, versículo 3. E todos os anciãos de Israel vieram e os sacerdotes levaram a arca. Já no versículo 6, os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o seu lugar no santuário interno do templo, no lugar santíssimo, e a colocaram debaixo das asas dos querubins. Quando os sacerdotes saíram do templo, depois de terem colocado a arca da aliança, nós lemos que a glória do Senhor encheu o templo, de maneira que os sacerdotes não puderam permanecer em pé. Este é
o quão Deus amou este lugar e o quão Deus queria abençoar este lugar. Você consegue imaginar a forma de Deus querer te abençoar de maneira que você não consiga estar em pé? Que essa bênção seja dada a nós. Quarto, aquilo que são as ofertas, os sacrifícios. Os sacerdotes do rei Salomão dedicaram o templo por oferecer incontável número de vacas e bois. 1 de Reis, capítulo 8, versículo 5. No mesmo livro, no versículo 5 diz: o rei Salomão e toda a comunidade de Israel que se havia reunido a ele diante da arca sacrificaram tantas ovelhas e bois que nem era possível contar. Versículo 63 diz: ele ofereceu em sacrifício de comunhão ao Senhor 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim, o rei e todos os israelitas fizeram a dedicação do templo do Senhor. Versículo 64. Naquele mesmo dia, o rei consagrou a parte central do pátio, que ficava na frente do templo do Senhor, e ali ofereceu holocaustos, ofertas de cereais e a gordura das ofertas de comunhão, pois o altar de bronze diante do Senhor era pequeno demais para comportar os holocaustos, as ofertas de cereais e a gordura das ofertas de comunhão. Pensa como quiser, mas 120.000 ovelhas. Isso não é deles, porque juntando tudo, nem poderia contar, era inumerável. Imagina 22.000 bois. Quanto custa tudo isso? Quanto custa um boi? Quanto custa um carneiro? Então, imagina 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Imagina estar na cerimônia de sacrificá-los um por um. Isso levou. Os sacerdotes foram necessários. Nós pensamos na perspectiva de como Deus queria lhes abençoar, mas já pensou na disposição deste povo em dar a ação de graça de uma forma recíproca a Deus? Deus queria abençoar muito a esta gente e eles se entregaram a agradecer muito a este Deus. Será que podemos copiar a estes israelitas? Ou somos daquele que Deus abençoa-me muitíssimo, mas quando é tempo de dar, não nos entregamos a dar com dignamente? É inumerável. Quer dizer que eles não se preocupam em contar quanto é que estamos a dar. Eles estavam apenas a dar generosamente ao Senhor. Estamos a falar apenas do dinheiro. E também o tempo. O pastor já pregou assim 40 minutos. Lhe faltam 5 minutos. Não. O culto são das 9 às 12. Agora são 10. São 10h30. Não. Eles não se preocupavam em contar. Apenas ofereciam a Deus. Mesmo que levemos 3, 4, 6 horas todo dia, apenas estamos diante do grande Deus. O povo começa a animar, todo mundo fica cheio do Espírito Santo e não consegue se parar. Você lê a Bíblia sem se limitar em 3 capítulos por dia, porque é tão maravilhoso. É esse tipo de oferta que estão se referindo aqui. E agora, aquilo que é mais importante, este foi o templo que agradou a Deus. Ainda que Davi não era perfeito, Salomão não era perfeito, os israelitas não eram perfeitos, mas Deus era tão alegre por eles. Eu e você não somos perfeitos. Creio que Deus é tão alegre em estar aqui. O que acontece?
aconteceu mais tarde. O rei Salomão deixou a palavra do Senhor, desviou-se da palavra do Senhor e fez de mulheres gentias suas esposas e concubinas, junto com as suas adorações e ídolos gentias. Não apenas recebeu a elas como suas esposas e concubinas, assim como seus deuses, mas também construiu santuários para os seus deuses gentios, para sacrificar a eles e adorá-los. Deixa-me ler para ti Primeira de Crônicas, desculpa, Primeira de Reis, capítulo 11, versículo 4. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Versículo 6. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova, não seguiu completamente o Senhor como seu pai Davi. Em seguir ao Senhor, o Senhor diz que é reprovável. Salomão começou a dividir a sua dedicação ao Senhor com os ídolos. E isso Deus reprova. Ele dizia, Deus em primeiro lugar, mas tem essas restantes. E Deus diz, isso está errado. Ele deve ser o primeiro e tudo. Ainda que Deus levantava profetas para lhe avisar, Salomão não prestou atenção para seguir a Deus. 1 de Reis, capítulo 11, versículo 9 a 13. Versículo 9 diz: O Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não obedeceu à ordem do Senhor. Então o Senhor disse a Salomão: já que essa é a sua atitude e você não obedeceu à minha aliança e aos meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e o darei a um dos seus servos. Do reinado de Salomão, o Israel é dividido para o reinado do norte e o reinado do sul. O filho de Salomão, Reoboão, torna-se o rei do reinado do sul, Judá. Mas o servo dele, um dos supervisores na construção do templo, chamado Jeroboão, torna-se o primeiro rei do reinado do norte de Israel. Como o Senhor alertou que eu dividirei o reino e darei ao teu servo. O que aconteceu aqui? O templo tão glorioso que ele construiu, mas de alguma forma ele mudou. Uma das razões é porque, contra a palavra de Deus, ele casou-se com mulheres gentias. Não estou falando de casamentos internacionais aqui. Este é o mundo bíblico, em que Deus falou especificamente, não faça isto. Então ele fez isso em rebelião à palavra de Deus. Segundo, ele adorou aos seus ídolos, desviou-se da palavra de Deus. O uso dos seus instrumentos humanos para o registro da Bíblia, a Bíblia chega a refletir como se fosse um espelho. E esta é chamada de estrutura acróstica e está na forma de X. Então há um tema central. Se conseguir construir o estudo bíblico de uma forma acróstica, você precisa identificar o tema central. Então aqui o tema central é o templo. O tema central, que é o templo, é como a imagem do espelho. O profeta intervém na sucessão real. E daí Salomão torna-se o rei.
Aqui no outro, o profeta determina a sucessão real. Salomão está morto e surge o outro rei. Segundo, Salomão elimina traidores para a sua segurança, ou ameaças para a sua segurança. E no outro B, o Senhor levanta ameaças para a segurança de Salomão. Aqui embaixo é algo oposto que acontece. Você vemos Salomão e o Senhor, a lealdade e o galardão. Aqui embaixo vemos Salomão e o Senhor, a deslealdade e a punição. E vemos a glória intacta de Salomão, a sabedoria e a riqueza. Aqui no dia de baixo vemos a glória manchada de Salomão, a riqueza e sabedoria. E isto é a construção do templo. Será que é mau construir o templo? Será que estou a lhes desencorajar a construir o templo? Se ler este tema central cuidadosamente, vê-se outra estrutura acróstica. O que acontece lá é que Salomão edifica o seu palácio. A preparação para a edificação do templo, Salomão edifica o templo. E aqui Salomão dedica o templo e embeleza o templo. No meio de tudo isto, Deus coloca o construir palácio. No meio da construção do templo, o que estava no coração de Salomão levou a construção do templo de Salomão 6 anos e 6 meses. Quanto tempo o Salomão levou para construir o seu palácio? 13 anos e o dobro do tempo exatamente. Então, o que vemos aqui? Nós também estamos construindo a casa de Deus. Essa casa de Deus foi construída através de suas mãos, suas ofertas. E nós estamos trabalhando. Que possamos construir uma casa de Deus que realmente glorifica a Deus. Será que Deus precisa seguir a forma como nós queremos as coisas? Ou deveríamos ser nós a seguir aquilo que Deus quer? Não é acerca de construir um templo físico, porque o que é que estamos a fazer agora? Estamos a construir um templo ao Senhor. Através de encontros de adoração, em cada seminário, em todos os encontros de escola, estudo bíblico, em todos os encontros da escola bíblica, em todos os ensaios do grupo coral, quando traduções acontecem, estamos construindo a casa de Deus. Enquanto construi-se a casa de Deus, Deus diz que não quer ouvir martelamento, não quer ouvir voz humana. Deve-se trabalhar tudo em silêncio. Nós estamos a construir a casa de Deus, mas o que é que está no centro? Eu creio que nós, como líderes, estamos a fazer o nosso melhor para colocar Deus como o centro de todas as atividades. O que acontece quando há conflitos, problemas na igreja ou conflitos individuais, precisa ouvir a esta pessoa e a segunda parte também. Você sabe, a coisa comum é que ambos amam a Deus. Todos querem servir a Deus. Todos querem fazer isto para Deus. E a outra coisa comum é que todos pensam que a forma deles de servir a Deus é a melhor. Eles podem não dizer em suas próprias palavras, mas é o que é notável. Quando eu penso que a minha forma de servir a Deus, a minha forma de fazer isto é a melhor do que a de outro, é isto que levanta problemas. A mim e os meus pensamentos no centro. É daí que a igreja se divide. É daí que há rivalidades e conflitos ou rivalidades.
dentro da igreja. Se Deus pensasse como nós, não esperaria 6.000 anos para fazer a sua obra. Ele faria imediatamente. Pessoas não dizem, mas as suas atitudes, ações, comportamento mostram que eles acham que pensam melhor do que o próprio Deus. Mas Deus se importa com a sua obra porque é a obra da redenção. Nós, os homens, muitas das vezes dizemos os meios não importam, mas os resultados. Mas para Deus, os meios, o processo é tão importante quanto os resultados. Deve ser redentivo. As pessoas que estão a trabalhar devem ser pessoas redimidas, devem ser abençoadas. Precisam viver a graça de Deus. Mas muitas das vezes os nossos olhos estão tão focados nos resultados e de maneira que nos esquecemos dos meios. Muitas pessoas perdemos no processo e não importamos. E me arrependo quanto a isso também. A obra do Senhor, o tempo de Deus, é acerca de não apagar o fogo de Deus. A lâmpada ou o fogo da graça de Deus. E continuar com a glória de Deus enchendo o templo. Especialmente como anciãos e anciãs, pastores, diáconos e diáconas, aliás, diaconisas. Como líderes de igreja, deveríamos ter certo tipo de atitudes na construção da casa de Deus. Por quê? Porque a igreja não é um lugar de pessoas perfeitas. Desculpa-me falar isto. A igreja não é apenas um lugar de boas pessoas. É um lugar de pessoas que estão em busca de salvação. É um lugar de pessoas que estão machucadas de várias formas diferentes, mas estão aqui em busca da cura interior. Isso é a mesma coisa para si e para mim. Estamos aqui juntos em busca de salvação. E muitas das vezes, quando chegamos a choque de emoções, e quando esse tempo chegar e cada um de nós tomar a sua posição, as coisas começam a se desvanecer, começam a colapsar. Não há meio de ir para frente. Eu sinceramente oro para que possamos construir a casa de Deus. Que não tenhamos este centro de meu espaço, meu lugar, meu palácio, mas que o centro torne-se Deus apenas. Agora, como conclusão, na passagem bíblica de hoje, aprendemos acerca da resposta de Deus a Davi, quando Davi diz: eu quero construir a casa de Deus. E as bênçãos subsequentes, que nós tenhamos esta intenção de construir a casa de Deus, que estejamos ocupados com a construção da casa de Deus, que tenhamos o coração de cumprir a obra redentora de Deus, através desta igreja e através de nossas vidas. Que eu e você, junto com nossos filhos, possamos receber essas bênçãos. E quais são estas bênçãos? A primeira bênção se encontra no versículo 8 da nossa passagem da leitura bíblica de hoje. Deus diz que eu te tomei das pastagens, refere-se a Davi, e te coloquei governante do meu povo. Quando Deus criou Adão, disse: governe sobre toda a criação. A autoridade de Deus, não apenas na esfera espiritual, mas também na esfera física. Segundo, eu tenho estado contigo onde quer que você se voltou.
e dispersei os seus inimigos diante de si. Esta é uma bênção, a bênção de Shabat. Que Deus possa cortar os nossos inimigos. Versículo 9, a terceira bênção diz que e te farei um grande nome. Versículo 10, e providenciarei um lugar para o meu povo Israel e os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão como fizeram no início. Esta é a bênção restaurada do jardim do Éden. Oxalá que as vossas casas, vossas famílias, os vossos filhos sejam plantados por Deus e não sejam incomodados. Vos darei descanso de os vossos inimigos. Levantarei a sua descendência depois de ti e aqueles que nascer da sua linhagem e estabelecerei o seu reino. De bênção sobre os nossos filhos. Diz que Salomão, seu filho, irá construir a casa para o meu nome e eu estabelecerei o seu trono do reino para sempre. Isso não é acerca de filhos e filhas, é acerca da bênção de Messias entrando nas nossas vidas e nas nossas famílias. Oitava bênção no versículo 14: eu me tornarei pai para ele e ele se tornará o meu filho. Creio que Deus pode se tornar o melhor pai para os meus filhos do que a mim. Deus diz que vou tomar conta dos seus filhos, da sua descendência. A nona bênção, no versículo 15: a minha benignidade não se terá dele como tirei de Saul, aquele que o removi diante de si. Mas alguma coisa que podemos pedir a favor dos nossos filhos do que isto? As nossas crianças da escola dominical, os nossos Timóteos, os nossos Eliseus, ainda para nós. E por último, a 10ª bênção. Versículo 16: a sua casa e o seu reino durará para sempre diante de mim, e o seu trono será estabelecido perpetuamente. A nossa igreja continuará até o dia da nova terra e o novo céu. Isso é eternidade. E essas bênçãos sejam dadas a mim, a tu e aos nossos filhos. Vamos orar. Nosso querido Pai Celestial, chegamos a descobrir quão feliz o Senhor é quando edificamos a sua casa, o seu templo. Pai, permita com que sejamos como Davi no seu coração, na sua fé. Ajuda-nos a ter o fundamento da fé abraâmica e o arrependimento davídico. Possamos continuar a construir a sua igreja e cada membro desta igreja. Pai, eu oro para que o seu nome, os seus olhos, os seus ouvidos, o seu coração estará conosco para sempre. Oramos isto agradecidos em nome de Jesus. Amém.